Nos últimos dias, em função do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil, os governos nas diferentes esferas têm adotado posturas e emitido decretos estabelecendo uma série de novas condutas que afetam diretamente a nossa vida. São restrições no comércio, no transporte e no vai e vem das pessoas. A ordem é fique em casa. Mas exatamente o que tudo isso envolve? E agora a gente vai explicar um pouco mais sobre essas decisões e os seus desdobramentos aqui no Direto ao Ponto desta quinta-feira, 19 de março de 2020. Comandado hoje por mim, Maureen Xavier. Bem-vindos! O avanço no número de casos e as confirmações de mortes pelo novo coronavírus estão mudando a realidade das cidades brasileiras. No âmbito federal, o governo encaminhou ao Congresso um decreto de calamidade pública, que, entre outras coisas, permite o direcionamento de recursos para o enfrentamento ao coronavírus, assim como amplia o uso do orçamento, evitando assim um crime de responsabilidade fiscal. A decisão foi comunicada na noite de terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Na noite de quarta, ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de reconhecimento de calamidade pública. A proposta está agora no Senado Federal, que deverá votar a proposta na manhã desta sexta-feira. Ao reconhecer a calamidade pública, o Congresso permite o descumprimento das metas fiscais e o governo vai ter condições de fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é o principal instrumento de combate ao coronavírus no Brasil. Também garante medidas econômicas, como renda para as populações mais vulneráveis e ações para impedir a expansão do vírus. Nos termos atuais, o estado de calamidade pública é inédito em nível federal. Mas não é só no âmbito federal que ações assim têm ocorrido. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou na noite de quarta-feira a emissão de um decreto de calamidade pública. A iniciativa também é inédita na esfera estadual. Hoje pela manhã ele detalhou algumas medidas em uma transmissão via redes sociais. E a gente vai escutar um pouco do que consta nesse decreto pelas palavras do próprio governador. É por isso que hoje nós estamos decretando situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Situação de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, para que possamos, além de ter a compreensão de requisições e recomendações à população, possamos ter a colaboração por determinação de mudanças de hábitos. Alguns pontos importantes desta mudança de status para uma situação de calamidade pública. Primeiro ponto, o transporte interestadual ficará vedado no estado do Rio Grande do Sul. Transporte para outros estados está vedado no estado do Rio Grande do Sul. O transporte intermunicipal poderá acontecer com até 50% da capacidade dos ônibus. Até 50% da capacidade dos ônibus no transporte entre os municípios. Vedado também no transporte coletivo urbano, o transporte nos ônibus além da capacidade de passageiros sentados. São vedações novas a partir deste decreto de calamidade pública. No comércio, nós estamos determinando a alteração, também orientações e determinações para a restrição ao comércio de os itens essenciais a um número de itens por consumidor. Né? Os supermercados, os mercados deverão observar um número de itens por consumidor naqueles itens essenciais à população. E essas não são as únicas medidas. O chefe do executivo também apontou que todo o setor público terá a determinação de estabelecer
planos de revezamento de servidores, de redução e alteração de jornadas e escalas, para que se reduza a exposição e o fluxo destes trabalhadores, com a dispersão dos contatos. A ideia básica é a simples, é reduzir o fluxo nos transportes coletivos para que se evite aglomerações e possível contágio consequente. O decreto dá ainda poder à Secretaria da Saúde de fazer requisição de bens e serviços de profissionais médicos da área sanitária e da saúde, o tanto quanto for necessário para combater o novo coronavírus. No âmbito administrativo, ocorre ainda a suspensão de prazos de processos e a prorrogação de alvarás de estabelecimentos. Por fim, a formalização de um gabinete de crise. Entre outras medidas, o governador também comunicou a criação de comitês de crise para a área econômica, área da saúde e de comunicação, entre outros pontos. Apesar de não depender da Assembleia Legislativa, foi enviado para que a Casa formalizasse a adesão. Foi transformado o decreto em um projeto de lei que foi votado. Além disso, foram aprovados outros 2 projetos do Executivo que autorizam a adoção de medidas emergenciais. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade pelos deputados, tendo ausente apenas 8 parlamentares. O primeiro projeto, PL 57 de 2020, instituirá a reestruturação no quadro de funcionários da saúde pública. O segundo projeto, PL 58/2020, habilitou a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 17 especialistas em saúde, nas áreas de farmácia, biologia, enfermagem e medicina. Durante a sessão, foram aprovadas ainda mudanças no funcionamento da Assembleia Legislativa. É importante lembrar que, desde o final da semana passada, uma série de restrições foram adotadas na Casa, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas. Hoje, outras regras foram anunciadas e a gente escuta o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Hernani Polo, falar um pouco sobre isso. Possibilitando que, se necessário, nós façamos deliberações virtuais. O sistema já está todo preparado, mas não tínhamos ainda uma estruturação jurídica para que isso pudesse acontecer. A própria Câmara dos Deputados também ontem ainda deliberou presencialmente, mas está construindo esse modelo que nós já aprovamos aqui, essa alteração, e agora o sistema está sendo preparado para que, se houver alguma necessidade, nós possamos deliberar de forma virtual. Assim como um projeto de decreto legislativo que reconhece o Estado do Rio Grande do Sul em situação de calamidade pública. O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, também falou um pouco da atuação do parlamento neste momento de crise. Gostaria de cumprimentar novamente todos os parlamentares, todos os deputados de todas as bancadas, pelo gesto rápido das suas manifestações através da deliberação desses projetos de lei, tanto para a contratação de profissionais da área de saúde, quanto uma resolução que nós aprovamos para facilitarmos, caso seja necessário, votarmos de forma virtual e online, outras emergências, porventura for necessário, repito, e também o projeto de decreto legislativo que referenda a mensagem do governo sobre o estado de calamidade do Rio Grande do Sul e regra situações que previnem o avanço desta pandemia. Diante da rapidez, o que não é comum dentro do processo de governo, os projetos, logo após aprovados, foram levados ao governo e sancionados pelo governador Eduardo Leite. Essas decisões trazem consigo um caráter político muito grande, tanto que até o momento os estados e a própria União têm adotado posturas similares, mas numa velocidade diferenciada. E agora a gente escuta a avaliação da colunista de política do Correio do Povo, Thaline Opitz, sobre essa decisão do governador Eduardo Leite de decretar situação de calamidade pública neste panorama.
Oi, Maureen, para ti, para quem está nos ouvindo. O decreto de calamidade do governador Eduardo Leite, que foi já em tempo recorde enviado para a Assembleia Legislativa, aprovado e já sancionado por ele, facilita a atuação do governo na tentativa de minimizar a curva de crescimento, de contaminação, portanto, de crescimento dos casos do coronavírus em todo o Rio Grande do Sul. Essa é a principal prioridade do governo nesse momento, porque todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo deveria saber, se isso não acontecer, o sistema de saúde vai entrar em colapso e não vai conseguir atender a todos os casos que necessitam de internação hospitalar, portanto, os casos considerados mais graves. O governador Eduardo Leite vem sim agindo com muita seriedade, tratando desde o início o problema de uma forma bastante incisiva. Não por acaso, o estudo apresentado recentemente pelo governo em relação aos cenários de crescimento da curva de contaminação do coronavírus foi um dos mais completos apresentados até agora em todo o Brasil e teve como base justamente países que já passaram por esse início, essa fase inicial da curva de contaminação da doença, como a China foi a primeira atingida e posteriormente a Itália, que enfrenta uma situação bastante preocupante e caótica. O governador vai ter flexibilização para alterações no orçamento, também fez uma série de restrições bem mais incisivas à atuação do comércio, à atuação de trabalhadores públicos e também privados. Fez toda a questão de limitação de ônibus interestaduais que por hora estão proibidos e reduziu o uso dos ônibus intermunicipais e também do transporte da região metropolitana em Porto Alegre, no mesmo sentido como já vinha acontecendo também por decretos do prefeito Nelson Marquesan Júnior, que se destaca nesse cenário como um gestor que está tratando o episódio como ele deve ser tratado, com muita cautela, rapidez e preocupação. Agora, Maureen, também há, com este decreto, e isso vai acabar acontecendo nos próximos dias, uma atuação bem mais determinante em relação ao pedido de isolamento das pessoas. Muitas pessoas ainda não se deram conta e estão minimizando a gravidade do episódio. E o governo vai começar a agir de forma mais incisiva a partir do decreto e nos próximos dias, inclusive podendo colocar a força policial do estado nas ruas para chamar a atenção e para não deixar com que as pessoas que ainda não se deram conta continuem circulando. O decreto também, na questão política, acaba sendo uma orientação unificada para a atuação de todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, alguns casos ainda isolados no interior, há um delay aí na realização dos testes e dos números e, portanto, não é para se considerar que a situação de municípios em função de poucos casos, por enquanto, seja mais tranquila. Então, também neste aspecto, a recomendação e o decreto de calamidade pública do governador Eduardo Leite vai auxiliar. No fechamento deste podcast, o Brasil já tinha confirmado 6 óbitos pela doença, além de centenas de casos. Independentemente se você é ou não do grupo de risco, não custa nada reforçar algumas dicas. Fique em casa, lave as mãos, compartilhe amor e solidariedade. Proteja os mais velhos, proteja todos. O episódio de hoje teve a edição de Israel Mesquita. A gente volta amanhã. Até mais!